Olá, meus amigos, minhas amigas roteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota da Saúde. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio e para você curtir esse e os outros episódios aí, dar aquela conferida, reassistir, compartilhar, curtir, é só ir nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e aí você vai poder compartilhar todo esse conhecimento, né, de tantos assuntos bacanas aí e importantes acima de tudo que nós falamos, você vai poder dar uma assistida novamente e compartilhar de novo aí com seus amigos, familiares e com seus amigos de trechos aí também. Bom, encerramos, né, o Outubro Rosa e encerramos entre aspas, que são assuntos que a gente continua falando, né, no decorrer do ano, e entramos em novembro. Novembro é um mês muito importante, né, principalmente para a gente que tem aí um público majoritariamente masculino. Então nós vamos começar falando aí, né, do Novembro Azul. Então assim, a ideia desse episódio é colocar a saúde masculina em foco, né, nesse Novembro Azul. Então nós vamos sim falar, né, ali do assunto importante, né, do carro-chefe da campanha, que é sobre a questão do câncer de próstata, prevenção e tudo mais, mas daremos aí um plus nesse episódio, vamos falar um pouquinho mais a fundo do contexto de saúde, de prevenção da saúde masculina como um todo, atendendo aí a pedidos, né, dos nossos amigos aí roteiros, para que pudesse falar nesse contexto geral da saúde masculina. Para isso, trouxe aqui meu mais novo amigo, que agora a gente vai bater muitos papos bem importantes, Éder Batistella, seja bem-vindo, ele que é enfermeiro do trabalho e vai estar aqui com a gente hoje para falar, bater esse bate-papo, a gente já andou, né, conversando um pouco, e já aviso para o meu marido aí que hoje a gente chega em casa, vamos ter uma conversa para falar sobre saúde masculina, estarei aí, PhD, né, dos seus conhecimentos, o máximo que eu puder. Bom, Éder, vamos lá, né? Saúde masculina. Antes da gente entrar no Novembro Azul, aproveitando que eu tenho o privilégio de ter um homem na minha frente para falar sobre isso, por que que os homens têm tanto medo de médico? Existe um estudo sobre isso? Pesquisa? Como que é? Por quê? Não, na verdade, bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Éder, tá? Tenho o maior prazer de estar aqui com vocês hoje. Mas, na verdade, o que acontece é uma construção social, tá? O homem, de uma maneira geral, ele se reserva ao direito de falar assim, olha, eu quero me cuidar, mas se eu me cuidar, ou se eu abrir que eu quero me cuidar, talvez eu fique um pouco mais frágil. E ele não quer se mostrar frágil para as pessoas e para a sociedade. Então, essa construção social impede também essa questão de procura de exames ou do autocuidado. É um tabu. Eu acho que hoje a gente pode bater um papo um pouco melhor para desmistificar um pouquinho essa questão aí de importância. Tanto é que o Novembro Azul veio justamente para relembrar os homens das prevenções, não só de câncer de próstata. Isso que eu queria que você falasse. Mas a gente vai falar de outros assuntos que são importantes também. Não, bacana. Isso que eu queria, né, que eu falei assim, que eu queria falar, porque quando a gente fala da campanha, e que não tira o mérito, é importantíssimo, né, infelizmente, são casos que acontecem, é sofrido. O câncer de próstata por si só já vem uma série de mitos e tabus envolvidos aí, que a gente já falou em outros episódios, mas a gente sempre tem que reforçar. Mas a saúde do homem como um todo, né, que a gente vai aprofundar daqui a pouco, é o carro-chefe, assim, é o ideal dessa campanha, né, que justamente a gente quebra esse tabu de que o homem não vá ao médico por ter medo de ser frágil, né? Ser frágil, mostrar sua fragilidade também é importante para ter apoio, né? Na verdade, a questão é de construção mesmo, tá? A gente precisa entender que o homem, ele precisa se cuidar, ponto. Esse chamariz do câncer de próstata, tá? Ele veio justamente porque um dos maiores casos de morte para homens acima de 45 anos, 60 anos, é próstata. Só que a gente vai ver durante esse bate-papo aqui, e eu espero, né, trazer isso aí, que há muitas formas de prevenir isso daí.
A questão de saúde mental é extremamente importante, o alimentar, a atividade física e principalmente de família. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí na medida do desenrolar da conversa aqui. Vamos falar já. Então vamos entrar na lá, prevenção, então. Que o nosso objetivo principalmente é levar essa conscientização para prevenir, né? E fazer com que as pessoas tenham. Pode falar, assim, o que eles têm de prevenção? Sim, aí? Na verdade é o seguinte, quando a gente fala de saúde do homem, a gente pensa que eu preciso fazer exames de próstata. Perfeito. Mas vamos falar um pouquinho, vamos resgatar um pouquinho. O que é a próstata, qual é a função dela? Eu gosto de fazer essa recordação. A próstata é extremamente importante no sistema urinário também. Tá? Não só no sexual, né? Não só sexual. Que as pessoas ficam com medo. Exatamente. É onde eu ia entrar para falar, justamente por conta do tabu. O tabu ele vem do sexual também. Então a gente precisa refletir um pouco melhor isso daí. E é um órgão que controla também, tá? O volume de sêmen na ejaculação, quando o homem tem prazer, né? Então ele faz essa importante função. Falando nisso, essa próstata fica em volta do sistema urinário, tá? Então quando ela começa a crescer, tá? Ela começa a apertar o canal urinário. É aí que vem os sinais e sintomas, tá? Dificuldade para fazer xixi, que é diurese, urinar, dor, pode causar sangramento, sangue. Então, são esses sintomas. É por isso, porque ela fica em volta do meato urinário, por onde passa a urina. Tá? Então, esses são os primeiros sintomas básicos que tem para câncer. Mas, quando a gente fala de câncer, parece que é o diagnóstico assim, olha, eu vou morrer. Não, não é isso. A gente tem como prevenir. Como que a gente faz a prevenção de câncer de uma maneira geral, não só de próstata? Boa alimentação, atividade física, tá? E uso saudável da água, ou seja, beber bastante água. Isso a gente faz, né, para prevenir a maioria dos cânceres. Qual que é a grande questão para o homem, né? O homem, ele, por conta dessa construção, ele não se cuida, ele fica preocupado em levar, tá, os benefícios do seu trabalho para a família. Provedor. A imagem do provedor que não pode deixar faltar nada. Exatamente. Só que, muitas vezes, a família precisa da pessoa. Então, como eu vou prover algo se eu não estou presente? Eu acho que é isso que a gente precisa dar uma equilibrada. No meu modo de trabalho, tá? E a minha família. Se eu não tiver esse equilíbrio, aí sim, algumas doenças podem aparecer também. E assim, quando você fala não estar presente, me corrija se eu estiver errada, é de vir a faltar mesmo. Sim, é de vir a faltar. Por quê? Essa questão da presença é o quanto eu fico, né, sem estar junto com a minha família, que é importante estar junto com a minha família. O trabalho é importante, mas eu preciso estar junto com a minha família. Agora, quem que vai prover a minha família se eu não estiver junto? Eu fico tão preocupado em prover a família... Se negligencia. Que eu esqueço de mim, e quem vai cuidar da minha família quando eu não estiver mais aqui? Eu acho que é isso que a gente precisa começar a repensar, né? Nós, homens, precisamos ter isso daí. E eu preciso prover. Mas como? Em que momento? Então, para que eu possa dar algo para alguém, eu preciso ter. Você tem que estar bem, né? Eu preciso estar bem, eu preciso estar com saúde, eu preciso estar disposto. Como que eu vou, por exemplo, conseguir carregar o meu filho no colo se eu não tenho força? Como eu vou fazer uma atividade com a minha esposa, ajudar ela em casa para fazer alguma coisa, se eu não estou bem? Então, primeiro, deixa eu repensar nos meus hábitos, nas minhas condições de vida, para depois dar para minha família também. É essa a história do provedor. Então, para eu ser provedor, eu preciso me prover. E esse autocuidado, às vezes, falta para a gente, homem. E você falando, eu fico pensando assim, às vezes essa constituição social, muitas vezes coloca qualquer ser humano, né? Nesse pensar em si antes, as pessoas meio que inconscientemente acham que estão sendo egoístas. Sim. E não é justamente assim, às vezes, é isso aí que você está falando, é uma conscientização do indivíduo para o todo, né? Então, assim, ele tem que estar bem indivíduo para estar bem para
o conjunto, para a sua todo, coletividade, para a sua família, que é o núcleo principal. Exatamente. Né? Então, eu preciso retornar para minha casa como? Bem. Então, no nosso caso aqui especificamente, né, para os motoristas, né? Então, eu estou no trecho, estou dirigindo, eu tenho que voltar bem para casa. Então, tem que ter muitos cuidados na estrada, nas rotas, nos rumos que eu vou tomar, mas as condições físicas e mentais também. Então, como que eu vou chegar em casa depois de um dia que muitas vezes é estressante, é corrido, né? E não me alimentei bem? Eu vou chegar fraco, eu vou chegar mais cansado. Então, é esse repensar de como nós estamos, principalmente nessa vida corrida, e especificamente na estrada, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer enquanto eu estou na estrada, ou quanto eu estou no meu trabalho, para quando eu chegar em casa, eu estar bem, para aproveitar os momentos alegres com a minha família. É bem isso mesmo, né? A prevenção, existe muita... Né, a gente espera que muitas empresas tenham essa preocupação com a saúde do colaborador e programas de prevenção, mas ela parte muito mais de uma ideia sua, né? Que não adianta também, você tem tantas campanhas hoje, tantas coisas, e as pessoas mesmo assim acabam muitas vezes colocando nessa posição, né? Se negligencia. Olha, na verdade é o seguinte, conhecimento as pessoas têm, hoje tem. Hoje, ó, esse próprio podcast aqui traz muito conhecimento, né? Vai trazer, outros vão trazer também. Mas se não tiver uma mudança de atitude, uma mudança de cultura, eu gosto de dar o seguinte exemplo quando eu vou fazer algumas orientações. Todo mundo sabe que fumar faz mal. Todo mundo sabe. Tem todos os problemas de câncer, problemas pulmonares, mas por que a gente continua fumando ainda? Então, esse pensamento que a gente tem que começar a refletir. Se eu sei que o cigarro vai me fazer mal, por que eu continuo fumando? Então, cada um vai ter o seu momento de reflexão para pensar nisso. Se eu sei que eu preciso comer melhor, o que me impede de comer melhor? Às vezes é corrido. Sim, é corrido para muitas pessoas. Mas será que em algum momento eu não consigo repensar? Quer ver, por exemplo, vamos falar de prevenção. Tá? Eu estou na estrada, né? E eu estou lá 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas dirigindo, e vai para cá, vai para lá, e me bate uma fome. É mais comum, não é? A gente parar em algum lugar e é simples. A gente vai lá, come uma coxinha, uma pizza. Não estou falando que não é gostoso, pelo amor de Deus. Longe disso. Mas se eu tiver estratégias, né, pensamentos bacanas, eu consigo fazer. Por exemplo, levar alguma coisa saudável. Eu posso levar uma fruta. Eu posso levar água. Então, na hora que bater a fome, em vez de eu parar para comer uma coxinha, por exemplo, eu como uma fruta. Qual fruta? A qual a pessoa quiser. A qual ficar melhor. Né? Porque às vezes a fruta ela pode estragar mais rápido, estraga depois, mas qual a fruta que eu gosto? Como que eu posso levar? Eu tenho meu kitzinho. É hábito, né? É muito mais hábito. Eu falo isso porque a gente que já trabalhou assim, né, teve contato forte com a área de saúde, você até mais do que eu, a gente sabe que na hora que a pessoa recebe do médico um diagnóstico, ou vamos dizer assim, um contrato de que ou é isso, é tudo ou nada, vai dar um jeito de mudar os hábitos. Tem gente que não consegue, infelizmente, e paga um preço alto, mas assim, muda os hábitos, arranja tempo. A gente sabe, eu passei por isso, então assim, a gente sabe disso, a gente tem consciência de que o hábito, ele é possível sim de mudar, que nem você está dando nesse exemplo. Se a pessoa tiver essa estratégia, ela vai poder uma vez comer uma coxinha sem problema nenhum. Eu não estou falando que é mal, mas assim... não me entendam que eu estou falando que é proibido comer isso. Não é proibido. Não é, mas assim, tem que ter estratégia para comer mesmo. Tem que ter estratégia para comer, para você sair. Então... Para dormir. Assim, para dormir. Então assim, se eu não tiver tempo para me cuidar, eu vou ter que arrumar tempo para cuidar da minha doença. E cuidar da doença
gasta-se muito mais energia do que a saúde. Se é ruim você acordar cedo para fazer um exercício, tente não conseguir levantar da cama porque você está com uma dor nas costas. Entendeu? Então, assim, e eu vou precisar levantar com dor nas costas ou não, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então, não é mais fácil levantar um pouco antes e fazer alguma atividade? Então, quando a gente fala de prevenção, uma das questões básicas que a gente leva é a atividade física. Então, eu preciso fazer atividade física. Qual atividade física? A qual o seu corpo e a sua preferência. Tá? Eu preciso que o corpo esteja em movimento. Por exemplo, uma coisa que não gasta, uma caminhada. Colocou um tênis. Eu não preciso comprar um tênis extremamente caro. Um tênis simples é o que você tem. Você sai para fazer uma volta, uma caminhada. 10 minutos, 15 minutos. Olha o prazer que poderia ter você fazendo uma caminhada junto com a sua esposa, junto com seus filhos, ou com o seu cachorro, com o seu animal de estimação. Você está fazendo uma atividade física e está tendo uma sociabilização. Você está junto com as pessoas. Então não só você ganha, a tua família ganha. É verdade. Antes da gente entrar na questão da prevenção de outros, né? Pelo que você falou, existiu uma estratégia de campanha para que no Novembro Azul as pessoas, né, quem bolou a campanha, fizesse o câncer de pólon para trazer essa importância e esse apelo para que as pessoas se atentassem para o restante também? Sim, teve sim, isso? Sim. O câncer de próstata, tá, ele atinge homens basicamente acima de 50 anos. Tá? Então, qual que é o protocolo hoje que o Estado de São Paulo está usando? Só para a gente ter uma ideia. 50 anos, né? Passar com o médico, fazer alguns exames. Dentre os exames que o homem pode fazer, por exemplo, é um hemograma, um colesterol, análise de como está o fígado, de uma maneira rápida falando, de uma maneira geral. Especificamente para o exame de próstata, ou para o câncer de próstata, a gente tem alguns instrumentos. Um deles é o exame de sangue, que é o PSA. Vai lá, passa com o médico, tá? O médico vai pedir, você vai no laboratório e faz uma coleta. Tem alguns cuidados que precisam fazer antes dessa coleta. Por exemplo, não andar de bicicleta, não andar a cavalo, não ter relação sexual. Então você faz esses preparos aí, tá? Eu falo que é o jejum. Você faz esse jejum dessas atividades aí. Feito isso, feito a coleta, o médico ele pode, né, se for o urologista, por exemplo, fazer o exame de toque. O exame de toque dura 10 segundos, nem 10 segundos. 10 segundos para ter uma noção. Então é muito rápido. Tá? Mas a grande questão é, novamente, essa construção social que o homem tem, né? E tem esses preconceitos. Então, falar sobre câncer de próstata, tá, é quebrar alguns preconceitos e alguns tabus. Então, quando criaram essa campanha, pensaram, olha, então, se os homens estão morrendo por câncer de próstata, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas se a pessoa já tem um diagnóstico, ok, vamos tratar. Mas será que não há algo que a gente possa fazer antes? Então, chamou-se essa responsabilidade da doença, que é uma doença grave, tá? Para que a gente, enquanto homem, a gente repense do que a gente precisa fazer para não chegar naquele ponto. E na saúde como um todo. Interessante. Na saúde holística. Cabeça, corpo, né? Legal. Senão, isso, na verdade, nunca tinha me atentado para pensar dessa forma. Eu realmente, no começo, né, eu achava que era algo bem focal mesmo, assim como o Outubro Rosa. Não sei se talvez pela proximidade, né? Mas depois de tanto assim conversar e pesquisar sobre, eu fui vendo que tem essa correlação, né, dessa saúde holística que você falou. E é muito interessante isso. Na verdade, quando a gente fala de saúde holística, é um nome muito bacana, nome bonito, né, para a visão geral da saúde. Aqui a gente fala holística, né, algumas pessoas podem não saber exatamente o que é o termo, mas é um olhar geral, né, é olhar a pessoa como um todo. Né? Nós não somos homem, né, ele não é uma próstata. A próstata faz parte, o homem não é um coração, não é o cérebro. E assim, e você falando é interessante, né, a mulher tem o ginecologista, né, que é uma especialidade na saúde feminina.
O urologista, ele é um especialista da saúde urinária? Como é que é? Explica isso, porque isso é uma coisa que as pessoas têm dúvida também. O urologista, ele cuida de vias urinárias, independente se é homem ou se é mulher, ok? É que para o homem, né, o homem tem próstata, então ele... Que afeta o sistema urinário. Por isso que o urologista atende o homem na questão dos cânceres de próstata. Mas o urologista atende tanto o homem quanto a mulher. Por exemplo, uma mulher nunca teve uma pedra no rim? Então. Uma infecção urinária? É que ficou mais comum a gente associar ginecologista mulher, urologista homem. Poxa, assim, ó, não tem nada a ver com a paçoca, como se diz, mas tá na hora da medicina também tem um especialista para medicina masculina, será que não? Não existe isso? Existe? Eu tô falando, mas eu não sei, de fato. Não, na verdade é o seguinte, existe um médico, por exemplo, um médico de família, que é um profissional que eu acredito muito, gosto muito, que ele observa você de uma forma holística mesmo. Que legal. Né? Então, ele vai verificar o teu sistema cardiovascular, que é o coração, o teu rim, ele vai atender o teu filho, vai atender a sua irmã, vai atender a sua mãe, ele vai cuidar da família. Que legal. Aí, se houver uma necessidade, ele encaminha para os especialistas, para o cardiologista, para o ortopedista, ginecologista. Mas muitos casos o médico de família consegue cuidar, porque ele já sabe o histórico. Então, por exemplo, ou daquela pessoa ou da família. Então eu vou cuidar, por exemplo, de uma diabetes, né? O homem ou a mulher, né? No caso a gente está falando do homem, está com diabetes. Mas ele sabe que alguém na casa, né, cozinha alimentos que não são muito bons para diabetes. Aí trabalha o trabalho todo. Essa é a visão holística, essa é o olhar, né? Novamente, o homem, quando eu falo o homem e a mulher, né? O ser humano, ele não é só um corpo, né? Ele é uma sociedade, né? Então, eu preciso me cuidar, mas para me cuidar, eu preciso ter um ambiente adequado. E o ambiente adequado, família. Então, talvez este seja o médico especialista no todo. No todo, não, interessante. Ó, nunca tinha me atentado para isso. Aproveitando que você falou, né, um nomezinho aí que também que é um terror, agora se a gente entrar nessa preventiva aí geral. É diabetes, né? Nós temos, infelizmente, né, talvez assim pelas características da profissão do motorista, temos algumas algumas doenças que podem vir a acontecer, né? Pelo estilo de vida, por tudo isso que a gente está falando. As famosas comorbidades são elas também, então, tanto a obesidade, a diabetes, hipertensão, tá nesse, vamos dizer assim, dentro do olhar nosso, na prevenção desse público profissional. Sim. Se tratando do homem, né, gênero masculino, do mundo masculino, quais são as doenças que é o foco da prevenção, assim? Existe uma escala de doenças, assim, que, bom, vamos atacar esse, a prevenção? Eu venho muito da área acadêmica, né? Então eu gosto de fazer algumas divisões, né? Quando a gente fala de comorbidade, a gente está falando de doenças, né, ou de patologias, né? Algumas têm prevenção e outras a gente consegue fazer com que apareçam mais tarde. Então, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão. Existe o que é senilidade e o que é senescência. Qual que é a diferença dessas duas palavras bonitas? São bonitas essas palavras, né? A gente associa senilidade com aquela pessoa senil, pessoa velha, esquecida. É isso que eu ia falar, se eu tivesse perguntado. É o senil. Mas o corpo da gente, a gente vai envelhecer. E isso é natural. A gente envelhece, há um desgaste do corpo. Só que a gente pode envelhecer com saúde ou com doença. Então, aí a gente já começa a fazer algumas divisões. Algumas doenças têm caráter genético, tá? Por exemplo, alguns tipos de câncer. Mas não necessariamente eu não consiga prevenir ou fazer com que esse câncer não apareça mais tarde. Tá? Então, algumas doenças são genéticas, ok.
Mas quando eu tenho hábitos de vida saudável, eu consigo melhorar muito. Então, aí a gente começa a falar, por exemplo, de comorbidades. Entre elas, a diabetes, hipertensão, obesidade, e elas estão todas associadas. Inclusive, existe uma campanha no Brasil, né, que é combate à diabetes e à hipertensão, porque está muito relacionado, hipertensão e diabetes, tá? É uma correlação muito grande. Aí a gente coloca um outro fator junto, obesidade. Tá? Geralmente quem tem a obesidade pode ter existe, né? Por isso que é comorbidade. Existe uma correlação. Quanto maior o índice de gordura, quanto maior o índice de volume abdominal, né, ou de barriga, né, há uma maior propensão a ter diabetes e hipertensão. Então a gente precisa começar a refletir. Aqui no Brasil, por muitos anos a gente ficou preocupado com a desnutrição. Né? Então vamos comer. Vitamina. Exatamente. E realmente a gente tem que se preocupar com a desnutrição. Mas hoje, né, o aumento da obesidade nos preocupa também. O homem, quando ele começa a ficar com muita gordura, né, afeta o sistema endócrino, que é diabetes, sobrecarrega o coração, que pode dar pressão alta. Podemos ter problemas sexuais também, isso é importante a gente lembrar também, que aqui é um dos tabus, né? Mas o excesso de gordura também influencia na questão dos hormônios. Eu não vou nem entrar muito em detalhes aqui, mas tem também relação. Tem relação, total. Sim, tem relação total. E a previsão de tempo de vida dessa pessoa diminui. Então, assim, diabetes não é sinônimo de morte, ok? Hipertensão, pressão alta não é sinônimo de morte, mas são tratáveis. Então, eu preciso tratar para que no futuro eu não tenha um dedo amputado, eu não tenha o derrame, né? Eu não tenha uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, o que eu preciso fazer para essas doenças? Então, basicamente, a diabetes é quando o açúcar sobe demais. Qual é o motivo? Obesidade é um deles. Genética é um deles. Estilo de vidas não saudáveis, por exemplo, consumo excessivo de álcool, de alimentos industrializados, né? Os fast foods, que é gostoso, não estou falando que não é. Gente, a parte boa faz mal, né? Muitas exatamente. vezes. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. E quando eu adquiro, por exemplo, a diabetes, quais são as consequências que eu tenho para o indivíduo? Eu fico mais propenso a ter outras doenças. Por exemplo, cegueira. Eu posso diminuir a visão. Eu posso ter problemas de dores nas pernas. Né? Eu posso ter entupimento de vaso. No rim, né? Também tem alguma coisa. O rim complica. Então, eu mexo com o sistema todo, a diabetes. Mas qual é a notícia boa? Então, eu fiz os exames. O médico foi lá e falou, olha, o senhor tem diabetes. É tratável. Né? Muitas vezes, a gente consegue tratar somente com estilo de vida. Eu não preciso entrar nem com injeção. Em alguns casos, sim. Né, que são as insulinas, né, e são necessárias, ajustes de doses, mas muitas vezes o estilo de vida, se eu mudar, você já consegue. E essa questão que a gente estava falando, às vezes o homem ele precisa do diagnóstico para mudar. Né? Só que não tem mais jeito. Exatamente. Olha, então ou o senhor para de fumar, ou o senhor para de fazer isso, ou o senhor morre. Mas por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não preveni isso antes, né? Então, acho que é isso que a gente precisa trabalhar bastante na cabeça nossa, né? Como homem. Eu falo como homem, não estou falando como enfermeiro também, né? Como homem também, que eu entendo, né? Então, essas questões a gente precisa trabalhar. A diabetes é um grande problema de saúde, né? A hipertensão, a pressão alta também, né? O estilo de vida que principalmente os motoristas levam, né? A gente precisa desconstruir isso daí. Que, olha, eu sou motorista, então eu vou ter isso, vou ter isso, vou ter aquilo. Não. Existe uma possibilidade,
Isso é uma possibilidade. Agora, o que eu posso fazer para evitar isso? É essa que é a questão. Tá? Eu estou na estrada. O que eu faço? Então, por exemplo, para hipertensão, é estratégia. Qual que é a estratégia? Eu tenho que tomar um remédio, então eu vou levar o remédio. Eu não posso esquecer. E não pode consumir álcool também, né? Exatamente. Por favor, fala isso, porque é outra coisa que... Nossa, como é difícil. A grande questão do álcool, de uma maneira geral, ele faz com que os vasos, né, sofram algumas consequências. E ele perde uma maleabilidade. Então ele fica mais rígido. Aí acontece, a pressão sobe. A pressão subindo, diabetes também pode complicar. Né? O álcool ele tira a atenção das pessoas, diminui a capacidade cognitiva de pensamento no futuro. Não estou falando, eu tomei uma cervejinha no final de semana, não é isso. Tá? Mas o consumo exagerado, exorbitante de álcool prejudica. Desculpa te interromper, mas é só para não perder o gancho. Algum órgão, tipo a OMS, algum desses assim, estabelece um patamar, assim, uma régua do que é um consumo excessivo de álcool? Eu sei que depende muito de cada organismo, mas tem isso? Existe na saúde uma régua? Sim. Não, eu desconheço. O que existe é o seguinte, pessoas que são mais propensas, né, a ficar bêbadas, por exemplo, mais rápidos e outras não. Tá. Isso vai de constituição, nível de gordura, a quantidade de músculo, a quantidade de líquido que tem no corpo. A legislação brasileira de trânsito prevê isso. Tá? Porque qual que é o problema do álcool? Álcool e estrada. É o que a gente já sabe. Desastres. Famílias destruídas. Tá? Então, a tolerância é zero mesmo. Na minha opinião, tem que ser zero mesmo. Não há o que se discutir quanto a isso. Agora, o consumo exagerado vai muito de especialista para especialista. Não há um consenso. Entendi. Entendeu? Então, assim, uma latinha de cerveja vai te fazer mal no final de semana no churrasco com sua família? Não. Né? Mas você pega uma latinha para uma pessoa que vai dirigir, vai te fazer mal? Obviamente que vai. Mas eu não estou bêbado, eu só tomei uma latinha. Diminui muito a sua capacidade de raciocínio, diminui a sua resposta a alguma emergência. Então o álcool é danoso. Tá? Mas um churrasco com a sua família, né, uma latinha, e você não vai pegar a estrada, não vai dirigir, é tranquilo. O grande problema é quando você consome isso. É o exagero, né? A falta de bom senso. Tinha uma psiquiatra que trabalhava comigo, né? Ela dizia que a gente não precisa de... A gente precisa de pessoas de senso. Né? Então a gente precisa trazer esse senso para as pessoas. É bem isso. E aí tem outro também, né? Que eu vejo assim... Não vou falar a minha idade, mas assim, eu peguei a época em que se faziam-se campanhas até aterrorizantes sobre o tabagismo e sobre drogas ilícitas. Né? Então, assim, eu acho que a geração ali, vou dizer, dos anos 80, 90, pegou uma época que era mesmo, assim, terror e pânico nas escolas e tudo mais. E diminuiu bastante essas campanhas, não sei por que motivo, não sei se é porque existe dados de diminuição de consumo e tal, se foi questão comercial, enfim. Mas a gente não vê mais, falando especificamente do tabagismo, teve sim, eu acredito, uma conscientização, porque você não vê mais tanta gente hoje, por exemplo, com cigarro por aí fumando, por aí. Né? Aquelas, antes, às vezes você assiste filme antigo, novelas antigas, as pessoas na sala de casa fumando, assim, então muito assim, chique, muito né? chique, tinha isso. Então assim, teve sim uma diminuição do tabagismo, mas eu não sei assim, se foi realmente por uma conscientização ou se foi por algo assim, foi uma época em que era chique e que passou. Porque ainda tem muita gente que, vamos dizer assim, eu não quero puxar levantar uma bandeira polêmica, mas assim, ainda tem muita gente que tem esse hábito e não conseguem perceber visualmente, se olhar no espelho e falar assim, será que se eu não fumasse,
esse seria o eu? Será que eu não seria fisicamente diferente ou organicamente diferente? Eu vejo essa dificuldade nas pessoas que hoje são tabagistas de realmente enxergar que o cigarro faz mal. Vou anteriorizar essa resposta. Vamos falar um pouquinho sobre drogas. Claro, né? por favor, quer. Existe um estudo da Unicamp que diz o seguinte: quem usa maconha antes dos 30 anos, né, tem 30 vezes maior chance de ter esquizofrenia. Isso da Unicamp, não é o Éder que está falando, tá? Isso da Existe Unicamp. estudo, se quiser a gente até procura e publica. Existe esse estudo aí. E eu, particularmente, eu sou contra drogas. Sim. Tá? Também. Eu trabalhei em hospital psiquiátrico, então eu vi muito na cara o estrago. Aí as pessoas falam assim, mas é só maconha. Não, não é só maconha. Tá? Então, se a gente não tiver políticas públicas para isso, a gente vai ter uma legião de esquizofrênicos no futuro. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O tabaco, por ser uma droga lícita, tá? Existe uma tolerância maior. Se eu chegasse aqui no podcast fumando um cigarro, causaria estranheza, porque não é o nosso dia a dia. Mas ok, vai, o Éder é excêntrico, alguma coisa assim. Mas se eu tivesse usando maconha, talvez eu nem entrasse. Então, assim, há uma certa tolerância ao cigarro, né? E, na minha opinião, deveria, né, tomar um pouquinho mais de cuidado quanto a isso. A questão do cigarro, ele diminuiu bastante porque perceberam, o Ministério da Saúde no Brasil e no mundo de uma maneira geral, a Organização Mundial de Saúde, percebeu cigarro associado a câncer. Há um prejuízo demais para a população. Então, você diminui a expectativa de vida. Então, o que eles começaram a fazer? Campanhas para desmistificar. Aquela campanha do Marlboro, né, com herói. Estimulavam os atores na televisão justamente a fumar, para mostrar esse hábito também. E é tudo questão de hábito. Quando começaram a perceber que o investimento, o custo é muito maior, tá, para tratar a doença do que a prevenção, bateu uma luz. Falei, opa, peraí, então vamos trabalhar na prevenção. Então, onde começou a ter novas legislações de proibição, né, do uso do tabaco, né, em instituições abertas, em lugares abertos, e depois para lugares fechados também, né, e trouxe isso aí, inclusive, para as empresas. Então, o papel da empresa também é esse, tá? Orientar. Então, com essa diminuição do cigarro, a gente começa a ver que a expectativa de vida aumentou, um pouco melhor, e há uma comparação interessante que você me falou, me veio à memória. Se você que está nos ouvindo aqui, você é fumante, tá? Pegue uma foto sua hoje e pegue uma foto sua de alguns anos atrás, quando você não fumava, ou quando você começou a fumar. Você vê que o tabaco, né, o cigarro, de uma maneira geral, leva a um envelhecimento precoce da sua pele, por exemplo. Então, fica nítido. É que com o passar dos anos, a gente não vai se percebendo. A gente vai passando dia a dia, a gente passa algum produto, faz alguma maquiagem e tal, dá uma disfarçada. Mas se você perceber, pegar uma foto sua hoje e uma foto de 10, 15, 20 anos atrás, não estou falando que caiu o cabelo, né? Mas você pode perceber, a tua pele é diferente. E você sabe por que eu perguntei isso? Porque às vezes eu vejo e eu penso assim, caramba, se por fora a gente que percebe, a gente muitas vezes não percebe, aliás, quem é tabagista, imagina por dentro, que a gente não está vendo. Né? Então, assim, é uma coisa... Eu falo isso porque meus pais, né, eu já falei isso no outro episódio, fumaram e sofreram bastante para largar esse hábito, esse vício, na verdade, no caso, graças a Deus, saíram dessa já há mais de 30 anos, mas, assim, é nítido isso. Por isso que eu falo que eu tenho muito na minha memória, apesar de eu ser criança, o tanto que é diferente essa questão física, até de estrutura, de ser magro, de ser, né, assim, não é uma regra geral, mas assim,
eu tenho essa visão, essa memória muito presente, assim, dessa diferença física do quando era, do quando parou. Então, assim, eu fico pensando nisso, assim, gente, por dentro, né? Será que a pessoa não consegue pensar, tá faz mal? Não, você imagina só, quantas substâncias tem o cigarro? Quantas são danosas? E elas fazem, tecnicamente falando, elas fazem uma competição, por exemplo, com o oxigênio. Que é essencial. Entendeu? Exatamente, então diminui. Então, assim, ao longo dos anos, né, a tua pele, que é um reflexo do... A pele é o externo, né, mas é um reflexo do teu interno. E é como você falou. Imagina como tá a garganta dessa pessoa. Porque a gente fala muito de pulmão, mas a gente esquece um pouco da garganta, do estômago, porque o cigarro não afeta só pulmão. É o órgão-chave, mas ele afeta estômago, traqueia, laringe, glote, toda a parte respiratória. Então o cigarro não é assim só pulmonar, né? Então o externo é mais fácil para a gente ver, mas mesmo assim a gente não percebe, né? Agora o interno, olha, um outro jeito da gente pensar também no cigarro, né? Ou no tabaco. Quanto que eu conseguia de atividade física fazer antes de fumar e depois de fumar? Né? Ou faça uma experiência, né? Se você está ouvindo a gente aqui agora e falou assim, opa, peraí, deixa eu repensar nisso, e é importante repensar, tente ficar 2 horas sem fumar e preste atenção no seu corpo, já vai mudar um pouquinho. Fique um dia, comece a se perceber, você vai ver que vai estar mais disposto, né? O teu paladar vai ficar melhor, né? Você vai comer melhor, você vai sentir melhor, você vai estar mais disposto. O teu olho vai brilhar melhor. Aí você vai poder trabalhar melhor, prover a tua casa, participar das atividades com a tua família. E melhor ainda, prover por mais tempo a sua família, porque você vai estar mais tempo vivo. Então, mas a estratégia para parar de fumar não importa. Cada um vai ter uma estratégia, né? Mas é fato. A qualidade que você ganha quando para de fumar é exorbitante. A estratégia você usa, a que você quiser. Mas que parar de fumar é muito bom, Isso é importante demais, demais, demais. Existe alguma, assim, que eu não me recordo agora, porque a gente acaba fica pensando nessas, né? Nesses temas, assim. Mas existe alguma campanha ou, assim, prevenção que a gente possa falar para eles na questão da saúde do homem, para ficarem atentos também, que muitas vezes eles acabam deixando passar, além dessas? Existe. Uma que a gente fala pouco, mas é extremamente importante. Por exemplo, vacinação. Boa. Né? A gente fica focado, né? E a gente ficou um bom tempo aqui falando ainda, né? Da nutrição, que é extremamente importante. A gente fala da atividade física, a gente pode até aprofundar um pouco mais, mas fala de atividade física, fala um pouco de saúde mental. Mas quando a gente fala de prevenção, eu tenho vacinas também. Sim, verdade. Né? Então, assim, se eu não lembrar que existe vacina, porque a gente associa vacina criança. Parece que fez 15 anos, não precisa de mais, né? Exatamente. Agora sou adulto, sou imune a tudo, né? Mas nós, enquanto adultos, nós temos uma carteira de vacinação específica para o adulto, inclusive, tá? Que contempla entre eles, né, entre as vacinas, hepatite, tétano, difteria, gripe, tá? Então uma dica também que a gente pode dar para os homens, mas é para uma população de uma maneira geral, pega a sua carteirinha de vacinação, dá uma olhada. Pede para sua mãe, porque às vezes a gente esquece com a mãe, né? Nem sabe onde está. Que é a mãe que sabe onde está às vezes, né? Mas pega essa carteirinha, né? Aqui, não querendo fazer nenhuma propaganda, né? Mas aqui em Limeira, em alguns lugares, tem campanhas de vacinação noturna. Por exemplo, na Hípica, tem as campanhas de vacinação que o pessoal da saúde de Limeira fica lá até as 21 horas para fazer vacina. Nossa, que legal, não sabia. Então, assim, há mecanismos. É por isso que esse podcast, para mim, é extremamente importante, porque traz essas informações para as pessoas. A mudança de comportamento ela vai ter a partir de que a gente tem as informações. Sim. Então, peraí, então, você está me falando
que a minha vida é corrida, eu não tenho tempo de ir no postinho para tomar vacina. Eu posso ir nesses lugares? Pode. Pode, vai com a sua carteirinha de vacinação lá, o pessoal olha e verifica, olha, tá faltando essa, eu tenho aqui. Ó, essa eu não tenho aqui porque acabou aqui, porque, né, pode acontecer. Mas venha em tal posto, tal dia, tal hora para tomar. Então, a saúde, de uma maneira geral, preventiva, também passa pela vacinação, que a gente associa só com criança, né? É. E você tá falando, eu tô aqui pensando, né? E tem, assim, algumas dessas que você falou, dessas doenças. A gripe, né? Eu acho que talvez seja aquelas que talvez todo mundo, a maioria tome, mas assim, as outras que eram doenças que estavam erradicadas já e que voltaram, né? Como a própria febre amarela, tem outras aí que já estavam, de certa forma, mais controladas e que as pessoas parece que acharam que tá todo mundo bem, obrigado, acabou, morreu lá o vírus ou, né, o que precisava e tal. Eu conheço, assim, conhecia uma pessoa que perdeu um familiar pro tétano. Então, assim, existe, gente. Existe. E assim, você está falando, eu lembro muito penso no tétano, porque, por exemplo, o motorista ou o pessoal que trabalha na manutenção, o risco é ali. É grande. De você se machucar e achar que não, e não tomar. Então, assim, será? Você olha aí a sua carteirinha, vê se a tetânica está em dia. E tem uma dica que é interessante também. É o seguinte, existe a carteira de vacinação digital. Ah, legal. Né? Lógico, não são todas as vacinas que estão contempladas lá, porque por muito tempo foi no papel, né? Mas acho que da pandemia para cá, houve esse incremento no Ministério da Saúde para que colocasse... É no Conecta SUS, né? Conecta SUS. Você pode acessar o Conecta SUS e lá você vai ver o histórico das suas vacinas mais recentes. Tá? Então é um grande passo para daqui a alguns anos não ter aquela questão de perder minha carteirinha, eu não sei onde está, eu morava em tal estado, mudei de estado, eu não tenho mais a carteirinha. Então essas tecnologias vêm para prevenir também. Ah, legal. Só que assim, se a gente não pegar a carteirinha, né? Então assim, a sugestão, acabou o programa aqui, acabei de ouvir, pega a carteirinha, dá uma olhada, dá uma fuçada lá, deixa eu ver dos meus filhos, deixa eu ver a minha, deixa eu ver da minha esposa. É importante. Tô na dúvida, vou no postinho. Eu levo aí lá. Nem dói, gente, vamos parar, né? Nem dói. Olha, o tratamento para muitas doenças é bem pior. É bem pior do que uma picadinha que, assim, não vai te fazer mal. Muito pelo contrário. E assim, e uma coisa a gente tem que falar, né, isso a gente pode falar com todo orgulho, o Brasil é referência na questão de vacinação, né? Sim. Então, assim, não existe país que seja referência na questão de vacinação como o Brasil. Assim como é referência também, se não mudou o cenário, no próximo que eu quero te falar, que eu lembrei aqui, que são as DSTs. Né? Então, assim, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis no Brasil também é referência principalmente da AIDS HIV, né? Sim. Na verdade, só para uma construção, né, houve uma mudança do nome. Isso que eu pedi para você falar, para atualizar o pessoal. Na verdade, a gente não fala mais DST, a gente fala IST. As doenças são as mesmas, tá? São as mesmas, mas mudou-se o nome de doença sexualmente transmissível para infecção transmissível. Mas as doenças continuam aí. Qual que é a grande preocupação que eu tenho, ou nós profissionais da área de saúde temos? É não falar. Então, quando a gente não fala, cai no esquecimento. Mas gonorreia, HIV, sífilis estão aí. E batendo na nossa porta. Né? Mas como a gente, né, acaba não falando sobre isso, a gente não se apercebe. Por exemplo, eu trabalhei numa UBS, fora de Limeira, né, que 50% do meu tempo era para cuidar de IST, gonorreia e sífilis. Ah, mas Éder, por que houve esse aumento? Não é que houve o aumento, né? A gente não fala. Então, se a gente não fala, a gente esconde, com medo, com vergonha. Então a gente não vai atrás também. E quando a gente se apercebe, tá? Eu já tenho que fazer um tratamento um pouco mais intenso, né? Então eu gasto mais tempo, eu tenho um pouco mais de sofrimento para isso.
Então, quando a gente fala de IST, ou né, antigamente de DST, a gente tem que falar de prevenção. Qual é o ideal? O ideal é que a gente não tenha vários parceiros. Isso é o ideal. Tá? O mundo ideal. Eu vou ter uma relação sexual, uso de preservativos. Tá? Eu tenho que ter preservativo. Ah, mas Éder, ele é ruim. Não, não é ruim. Né? Ele previne doenças. De novo, ruim e depois você tem que tratar uma doença. Exatamente. Então, assim, eu preciso dessa prevenção. E ficar esperto, né? Ficar atento às mudanças do meu corpo. Né? Então, por exemplo, você pega a sífilis, mata. A sífilis pode matar. A pessoa pode dar crise de epilepsia. Até transtorno neurológico, né? Isso. Só que a gente não se percebe, porque a sífilis ela começa com um machucadinho, aí eu fico com vergonha, não vou no médico, ou não me atento ao meu corpo. Né? Porque a vida às vezes é corrida, eu não consigo olhar no meu corpo. Então é extremamente importante, né? Eu prestar atenção nos sinais do meu corpo. Vi alguma coisa diferente, eu preciso procurar um profissional para dar uma olhada. Então, tem essa feridinha, eu não tratei, essa ferida some, né? Ou eu passo uma pomada qualquer aí, sem nenhuma orientação profissional, e some. Daqui a um tempo aparece outra feridinha, e eu nem vou lembrar de onde que veio essa ferida. Aí daqui a um tempo, né, no caso da sífilis especificamente, aparece novamente, só que já atingiu o cérebro, que é a neurosífilis. Aí eu posso ficar cego, eu posso morrer, né, eu posso ter crises convulsivas. Aí novamente chamando a responsabilidade. Como que eu quero ser provedor se eu não me cuido? Né? Então a prevenção ela passa justamente por conta disso, né? De diminuir o número de parceiros, né? E usar os preservativos. E assim, nesse caso ainda existe até a questão da saúde familiar, né? Que você ainda pode distribuir essa infecção. Teve um caso interessante numa cidade, né, que eu estava trabalhando, que foi a esposa e o marido, os dois, né? No caso lá, foi o esposo que passou para a esposa. Eu não vou entrar nem no mérito, né, dessas questões, né? Não é o caso, né? Mas ele trouxe para ela. Então, assim, ela sem inocência, né, na inocência, paga-se também pelo preço dessa questão também. E se a mulher, no caso da sífilis especificamente, né, ou da gonorreia também, mas especificamente da sífilis, e se ela estiver grávida, afeta o bebê. Então, olha a responsabilidade que nós temos com a nossa vida, com os nossos parceiros ou parceiras, e com uma pessoa que está vindo aí, que é o nosso filho. Então, se a gente não se atentar a essas questões de prevenção para IST, né, se eu pudesse dar um recado, preste atenção no seu corpo. Teve alguma alteração? Procure um profissional médico para fazer essas avaliações. Não vai lá só no remédio caseiro, não, que você pode pagar um preço muito alto. Isso. Ah, mas eu vou lá por vergonha mesmo. Vou passar uma pomadinha. Normalmente não vai resolver. Né? Não vai resolver. Algumas pomadas sim, especificamente para alguns tipos de doença, mas desde que prescritas pelo teu médico. Sim, aí é tranquilo. Agora, você não vai atrás, isso vai aparecer depois de uma forma diferente e mais complicado de tratar. Nossa, eu tô ficando encantada. Sabe o que eu acho que a gente devia fazer? A gente fazer uma série, cada episódio, para se aprofundar, porque é muito bom, assim, quando você conversa com alguém que sabe te esclarecer e te passar, assim, de uma maneira leve, porém importante, né? Todas essas importâncias, a gente fica aqui, eu acho que se deixar horas falando sobre prevenção. Quando a gente fala de prevenção, é o assunto do momento, é o assunto que vai ser daqui 20 anos, 30 anos. Eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Então o que eu preciso fazer? Algo hoje. Então eu preciso me prevenir. Então quando a gente fala de prevenção,
Ah, mas eu quero chegar com 80 anos. Ótimo. Então o que a gente vai fazer? Qual a estratégia que a gente vai usar para chegar com 80 anos? Eu vou usar droga? Eu vou beber demais? Eu vou fumar? Se chegar aos 80, como eu vou chegar aos 80? Tá disposto a pagar o preço? Exatamente. Eu tenho consciência disso, né? É como a gente conversou no começo do episódio, né? Se eu não tiver tempo para me cuidar hoje, eu vou arrumar tempo para cuidar da doença depois. Fica o convite de verdade para a gente montar uma série de falar de saúde preventiva, que eu acho que vai trazer muito conteúdo aí para todo mundo que está assistindo. De verdade, fica aqui o convite, vamos estruturar isso. Eu fico à disposição. Para falar aí, para a gente encerrar, né, de motivação e propósito, para a gente assim, fechar com chave de ouro deixar todo mundo assim, realmente motivado para cuidar da sua saúde, quais os primeiros passos, né, para começar? Você já falou alguns, mas se a gente, que nem você falou assim, se eu puder dar um recado, quais são os primeiros passos para os homens, assim, acabar com ou diminuir esse tabu de que não pode ser frágil, né? O que ele faz? Os primeiros passos. Conselho você dá? Conselho que eu dou? Olhar para a tua família. Olha para a tua família. Olha para trás e veja quantas pessoas dependem de você. Tá? Quantas pessoas vivem junto com você, que dependem do seu trabalho, e mais do que do seu trabalho, depende de você. Aí você começa a olhar um pouco diferente para você. Então, assim, aí você começa a olhar, fala assim, poxa vida, se eu quero ser o provedor, se eu quero trazer os benefícios para minha família, como que eu vou fazer isso? Então, deixa eu me olhar um pouquinho melhor. Né? Deixa eu me olhar no espelho e me reconhecer como pessoa. Né? Esquece essa questão de, se possível, né? Essa questão de construção, de que o homem não pode falar disso, não pode falar aquilo. Ele pode, tá? Para se cuidar, ele não precisa ser frágil. E na verdade é o contrário. Você tem que ser muito forte para se cuidar. Né? Porque demanda muita energia. Eu quero me cuidar. Eu quero estar bem. Eu quero me olhar e me reconhecer como homem, como provedor. Mas para isso eu preciso me cuidar. Então, olha para trás. Quantas pessoas dependem de você? Aí você começa a ver que uma atividade física é extremamente importante. Né? Comer um pouco melhor. Beber mais água. Né? E se cuidar. Que esse reflexo vai trazer para sua família. Bacana. Eu acho que é isso. É esse autoconhecimento, esse olhar para você. Para si. Né? Legal. Muito obrigada. Nossa, acho que foi assim, uma aula de verdade, né? Então, que você deve ter feito muito sucesso na academia, faz muito sucesso, porque realmente é uma aula. Fica o convite, vamos montar aí. Você tá falando, tá me vendo um monte de tema assim na cabeça, gente, porque eu sei que é importante passar para eles, né? E para todos. Eu acho que quando você faz um trabalho igual a Rota da Saúde, assim, com foco num público, mas você pode pegar ali a família, pode chegar até a sociedade, as pessoas da cidade. Então, assim, é muito bacana, porque é um canal que você está ali aberto para muitos públicos, né? Então, assim, vamos montar, vamos fazer sim, que eu acho que dá para fazer um trabalho bem bacana. E te agradecer, de verdade, de ter vindo, ter essa linha com a gente, passar tanto esclarecimento para todo mundo. Tenho certeza que todos vão gostar. E tá o convite, topa? Topo. Vamos alinhar, vamos alinhar. Essa prerrogativa que a empresa tem de trazer esse conhecimento aí me deixa muito tranquilo, sem fazer propaganda da empresa, não é isso, né? Mas é muito bacana, né? Quando as pessoas pensam, né, nas pessoas. Não estou pensando nos outros, estou pensando em pessoa. É legal. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, nas pessoas. Então, vamos pensar nas pessoas. Então, fica aí a dica. E você, que nos acompanhou, ficou até o final, mais uma vez, obrigada pela atenção de todos. Curta, compartilha. Vocês viram que tem muito
muito conteúdo, muita dica bacana. Esses episódios, eu acredito assim, que você tem que assistir várias vezes, porque cada vez que você assiste, você tira ali, opa, essa parte aqui realmente. Então, cria esse hábito de resgatar aí esses, né, e assistir nesses episódios. E pode ter certeza que os próximos aí virão conteúdos bem ricos aí para vocês, para a gente poder sempre estar falando de saúde, qualidade de vida e de prevenção agora, sempre. Tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.